Sejam bem-vindos ao canal de Elder Ribas, Paixão por Trens. Nós vamos hoje fazer um review de uma locomotiva Fratesc, também elétrica, a GE 5200. Era a locomotiva de bitola larga da Companhia Paulista de Estrada de Ferro e foi a primeira locomotiva elétrica construída no Brasil em 1967. Lá em Campinas, pela General Electric. É uma locomotiva que tem duas cabines, uma de cada lado da direção dela, bitola 1,60 m, a rodagem dela é CC e ela é uma locomotiva muito bonita, muito simpática. Ela foi feita pela Fratesc já há um tempo e muitos ferromodelistas não conhecem essa locomotiva, não sabem os detalhes, não conhecem o capricho que a Fratesc colocou nessa locomotiva. Ela é interessante porque, mesmo sendo uma locomotiva de bitola larga, ela não é exageradamente grande, comprida. Então ela fica muito bonita aos olhos da gente, à vista, num deslocamento com trens numa maquete até relativamente pequena. Então, diferentemente daquela locomotiva 2C, C2, a conhecida V8, essa nossa locomotiva da General Electric, a 5200, ela não acontece aquele defeito de colocar se projetar as frentes fora dos trilhos. Então ela fica uma locomotiva muito bonita em qualquer tipo de maquete, tanto com curvas mais fechadas quanto em curvas mais abertas. E aproveitando esse nosso contato, deem o seu like, por favor, isso incentiva o nosso canal, divulguem os nossos vídeos nas suas redes sociais, para seus amigos, e é importante que nós tenhamos bastante views, joinhas, né? Bastante likes, que isso aí valoriza o nosso trabalho e facilita que a gente tenha mais views ainda em outras oportunidades. Muito obrigado. Vamos conhecer então a nossa locomotiva GE 5200, fabricada pela Fratesc. Bom, aqui está então a nossa locomotiva General Electric 5200 da Fratesc. Essas são as originais de quando elas foram lançadas. Vieram numa caixa relativamente simples, com poucas informações, né? Muito poucas informações dela aqui. Pode observar que não tem dados específicos da locomotiva em nenhum dos lados, nem aqui na retaguarda. Uma caixa bem simples. E foi lançada pela Fratesc em duas pinturas, dois tipos de pintura. O padrão da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, que é o padrão original, como a locomotiva chegou, né? E o padrão da FEPASA, o segundo padrão da FEPASA, FEPASA vermelha. Tá? Abrindo a caixa, observamos que a locomotiva veio acondicionada num molde de plástico transparente, perfeitamente encaixada. Apesar de simples, protege bem a locomotiva, ela fica bem firme aqui dentro, então não tem nada demais. Junto com a locomotiva veio junto um manual de instruções bem simples, mostrando as peças básicas do pantógrafo, os engates, algumas escadinhas que são acrescentadas, alguns detalhes, né? E a buzina. São os únicos itens que são colados, aplicados no modelo, né, em questão. Aqui a retaguarda desse pequeno manualzinho, nós temos aqui um resumo histórico da locomotiva elétrica GE 5200, os números delas, as fases de pintura, que é a fase Companhia Paulista, e a fase 2, que ela era azul, e a fase 2 do modelo da FEPASA, que é a pintura vermelha. E alguns dados da sua história. Junto da caixa também vem um saquinho com as peças que serão aplicadas pelo ferromodelista, né? O fechamento do limpa-trilhos, as pequenas escadinhas para serem aplicadas, a buzina
da locomotiva. Tá aqui as buzinas, tá com tem até a mais aqui que servirá para reposições futuras. Os encaixes dos engates para instalar o sistema de engate CADI. E aqui está a nossa locomotiva propriamente dita. Ela está na escala HO. A pintura é muito bem feita, com detalhe da parte azul, paulista. A faixa creme aqui na parte superior e no teto, pintura de creme. E uma pequena faixinha prateada, que acompanha todo o entorno da locomotiva. A numeração perfeita, número 357, símbolo da Companhia Paulista. Na frente da locomotiva, então nós podemos observar aqui, é bem característica da locomotiva da General Electric, essa frente aqui, com os detalhes das entradas de tração múltipla. O farol acende, né? O farolzinho vermelho já não acende aqui. Temos alguns detalhes da cabine e a existência de um maquinista no interior da locomotiva. Os detalhes existentes no limpa-trilhos são todos injetados. Então todos os detalhes que estão vendo aqui são injetados no plástico, na própria carcaça da locomotiva. As venezianas de refrigeração são injetadas, não são feitas de metal, então você não consegue ver através delas, né? Mas estão bem detalhadas também. Na parte superior da locomotiva nós temos os pantógrafos, de acordo com o modelo. Ele é um pantógrafo de um lado apenas, né? Não é tipo balão, como é na V8. Podemos observar também os detalhes do acabamento dos seus truques, truque CC. São muito bem detalhados, muito bem colocados na ferramentaria. E chega a parecer que são itens que são agregados, são itens colados, adicionados, mas é tudo injetado numa peça só. É muito bonito, muito bem feito mesmo. Representa muito bem o truque verdadeiro dessa locomotiva. Para desmontar essa locomotiva, nós inicialmente vamos ter que tirar os acabamentos dos truques. Então é fácil, você puxa aqui e solta. Aqui está a parte mecânica da locomotiva GE 5200 Fratesc. A carcaça, ela vem com os contrapesos de chumbo que são colocados aqui nas laterais para dar aderência à locomotiva. Os pantógrafos aqui, os pantógrafos são fixados com parafuso, Então essa carcaça aqui é bem simples de ser retirada também, esse contrapeso, aliás. Então você põe o contrapeso. Aqui, está encaixado. A mecânica da locomotiva, como falei, truques CC, todos eles recebem, captam energia dos trilhos, todas as rodas, e todas as rodas são tracionadas, todas elas têm tração. A mecânica é simples, é um motor, uma bucha, 3 polos, tem um volante de inércia característico, próprio da locomotiva, o seu cardan, e aqui, como falei, está o redutor, todo o mecanismo do redutor da locomotiva. A placa superior, ela não é preparada para DCC, ela não vem com os plugs DCC, mas ela é com iluminação com LED direcional, um LED em cada lado da locomotiva. O chassi é de plástico, é um item que pode ser melhorado no futuro, quem sabe a Fratesc trocar esse chassi por um metálico, como é na locomotiva RS3.
Eu acharia interessante. Então esta aqui é a nossa mecânica da locomotiva GE 5200. Para montá-la é bem simples também. Uma grande vantagem desse modelo é a facilidade de abertura e montagem das peças. Então é só encaixar novamente as peças. Aqui estão os ressaltos, onde encaixa na parte superior do corpo da locomotiva. São 4 ressaltos. Vamos lá então. Pronto. E agora é colocar o acabamento dos truques. O acabamento é bem simples. Pode observar aqui ele desmontado, né? Os encaixes que segura no redutor, o engate estilo europeu. Pronto, tá aqui a locomotiva. A outra versão, a pintura da FEPASA, é exatamente igual, só muda a pintura mesmo. E fica nessa cor vermelha aqui, FEPASA. Não tem diferença nenhuma. Apenas que você, por causa da pintura, você consegue perceber alguns detalhes, né? Como esse encaixe aqui de tração múltipla na locomotiva verdadeira. E alguns ressaltos que indicam pegadores, pega-mãos, que foram colocados, injetados aqui na locomotiva, por causa da pintura que aparece mais. Aqui também dá para perceber com a pintura a escada injetada para acessar o teto da locomotiva. Alguns detalhes pequenos no corpo da locomotiva, aqui a trinco da porta do maquinista. Vamos ver então essa locomotiva na maquete. Vocês vão ver que o rodar dela é macio, é silencioso e é um item que eu vou dizer para vocês. Parece que não sei se foi pouco vendido esse modelo, poucos ferromodelistas têm. Ela é uma locomotiva muito bonita, ela agrega valor na sua maquete, ela é uma locomotiva que representa, digamos assim, o período de ouro das ferrovias do estado de São Paulo, da Companhia Paulista, quando foram fabricadas essas 10 aqui, chegaram as primeiras nesse estilo de pintura, em 1967. Então é uma locomotiva que representa uma parcela da história das nossas ferrovias. É um item que realmente vale a pena um ferromodelista ter na sua maquete. Ela representa muito do estado de São Paulo, muito mesmo. Vamos ver então a nossa locomotiva na maquete. Com o pantógrafo levantado. Locomotiva muito bonita, bem apresentável, se comporta muito bem na maquete. Até o pantógrafo pode ser deslocado com ele em pé.